Mateus, capítulo 2, do versículo 1 em diante, o texto sagrado diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto o Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor fale conosco através da sua palavra, nos ajude a entendê-la, a compreendê-la, nos dê ouvidos sensíveis à tua voz, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam assim seja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos prestes aí a comemorarmos o Natal, que é o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia não fala que é esta data, não há uma data específica na Bíblia dizendo qual o dia que Jesus nasceu, mas na verdade para a gente não importa qual a data, o que importa é que ele nasceu, que ele veio ao mundo. Isso é o mais importante. E é uma data a ser comemorada, sim. Nós devemos comemorar, nós devemos nos alegrar no nascimento do Filho de Deus. Porque quando ele veio aqui a esse mundo, ele veio cumprir uma missão.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é digno de ser comemorado o Natal. Hoje é o dia e você deve reunir toda a sua família ou se reunir com a sua família. E não apenas para você fazer uma ceia, comer, tudo isso é lícito. Mas o que nós não podemos esquecer é de Jesus, porque Ele é que é o motivo de tudo. A gente deve fazer com que Ele seja lembrado nesse momento, na nossa casa, na nossa família. Muitas pessoas lembram-se de comer, de beber, mas não se lembram de mencionar aquele que é o motivo de todas as comemorações. Então nós precisamos fazer isso. E não apenas isso, nós precisamos também testemunhar do Senhor para aqueles da nossa casa que ainda não conhecem a palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia Sagrada fala a respeito desse acontecimento histórico que mudou totalmente a história da humanidade. E como ele nasceu, de que forma ele nasceu, como é que ele veio ao mundo. Dentro desse texto nós vimos aqui que quando Jesus nasce, havia ali alguns magos que eles vieram do Oriente para saber onde é que Jesus estava. E a Bíblia Sagrada diz aqui, no verso 2, que eles perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Eles queriam encontrar o menino Jesus. Essa mesma sede todos nós devemos ter, a sede de encontrar Jesus. Porque é nesse encontro que a gente tem com Jesus, que a nossa vida é mudada, que a nossa vida é transformada. É onde nós encontramos cura, é onde nós encontramos prosperidade, é onde nós encontramos libertação, é onde nós somos totalmente realizados. É nesse encontro com Jesus. E olha que eles vinham lá do Oriente. Eles não eram daqueles de Israel. Era um povo que não era aquele no qual o Senhor Jesus veio. Porque o Senhor Jesus, ele tinha vindo para salvar aqueles que eram seus, que era o povo judeu, era o povo de Israel. Mas lá do Oriente vêm alguns magos para ver onde Jesus estava. Lógico que depois Jesus veio e prega para todos, tanto os gentios e os não gentios, para que a salvação chegasse até todos. Mas eles eram do Oriente, vieram de longe para ver Jesus, para encontrar Jesus. E a Bíblia diz aqui: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Estavam procurando. Aí ele diz aqui: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles se guiaram para chegar até ali por uma estrela. E a Bíblia diz: viam a sua estrela. Aquela estrela apontava onde é que Jesus estava. Eles só chegaram ali porque se guiaram por aquela estrela. E hoje nós somos essa estrela, irmãos, que tem que apontar para Jesus, que tem que apontar para o Mestre Sagrado. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ser essa luz guia para que as pessoas cheguem até Jesus. Como eu disse há pouco, não vai adiantar nada você se reunir para comer, para beber com a sua família, se você não for essa estrela guia, essa estrela que vai apontar para Jesus. Para onde é que está apontando a sua vida hoje? Aquela estrela apontava para onde? Para Jesus, para onde Jesus estava.
E nós também temos que ser essa estrela apontando para Jesus, apontando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Para onde a tua vida aponta hoje? Olha o que a Bíblia diz aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus está dizendo assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha o que ele diz agora. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo que nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. E nós temos que resplandecer como astros nesse mundo. O que é um astro? Um astro é uma estrela, irmão. A gente tem que resplandecer. No meio dessa geração, você tem que ser aquela estrela que apontava para onde Jesus estava. Às vezes nós oramos pela nossa família, mas a nossa vida não está apontando para Cristo. Ela tem que apontar para Jesus. Deus quer que eu e você resplandeçamos como essa estrela, apontando para Jesus, mostrando Jesus para as pessoas. Aqueles homens lá do Oriente, eles se guiaram por aquela estrela para chegar onde Jesus estava. Esse é o nosso papel, nós que conhecemos a palavra de Deus. Quando eles olharam para a estrela ia guiando até que eles chegaram onde Jesus havia nascido. Até que eles encontraram o Senhor. Irmão, hoje em dia as pessoas não estão preocupadas com isso. Não vai adiantar você ficar fazendo campanha de oração pela sua família se você não der um bom testemunho dentro da tua casa. Se a sua vida não estiver apontando como aquela estrela para o Senhor, não vai resolver nada. De repente a sua vida só está apontando para o ódio, para a mágoa, apontando para coisas sem fundamentos. Nós temos que apontar para Jesus para que eles encontrem o Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada fala de um jovem chamado André. Vamos ver sobre ele. Evangelho de João, capítulo 1, verso 35. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. João capítulo 1, verso 35. Olha o que a Bíblia diz. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Estava ali João na companhia de 2 discípulos, a Bíblia diz. E vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Quando João viu passar, disse: esse é o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos viram e foram, que ouviram aquilo, foram e seguiram a Jesus. No verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava,
e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Olha só o André. E era André, irmão de quem? De Simão Pedro. Um dos dois que ouviram aquilo que João o haviam seguido. Olha só. Este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido quer dizer o quê? Cristo, é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aqui de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha que interessante, irmãos. Jesus ia passando. O João falou: eis o Cordeiro de Deus. O André e mais um viram aquilo e foram atrás. Chegaram, senhor, onde mora? A gente vem ver. Eles foram, ficaram com Jesus, tiveram um encontro com Jesus. E aí, irmãos, o André deve ter ficado radiante, porque ele teve um encontro com Jesus. Ele sai correndo e vai atrás do Pedro, o irmão dele. Pedro, olha, nós encontramos o Mestre. Nós encontramos Jesus. E foi e apresentou Jesus para o Pedro, irmão. O Pedro só foi salvo porque o seu irmão André foi essa estrela guia que o guiou a Jesus. Foi ele que apresentou Jesus para o Pedro. Foi ele, a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. Ele apresentou Jesus para o Pedro. Pedro se tornou o grande apóstolo usado por Deus de forma tremenda e gloriosa. Mas o André teve participação nisso. Foi ele que foi essa estrela guia que o levou a Jesus. Se ele não tivesse feito isso, Pedro não teria conhecido. Quando eu disse no início que nós devemos dar bom testemunho dentro da nossa casa, que a nossa vida tem que estar sempre apontada para Jesus, mostrando Jesus, é nesse sentido. Para que as pessoas encontrem Jesus. Porque se elas encontrarem o Senhor, elas vão encontrar a vida. Se elas encontrarem o Senhor, elas vão encontrar contentamento. Vão encontrar descanso, vão encontrar paz, vão encontrar alegria, vão encontrar tudo aquilo que elas precisam para viver uma vida abençoada. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. No versículo 41, a Bíblia diz aqui: este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. O André chega para Simão: meu irmão, nós achamos o Messias. O André foi exatamente aquela estrela apontando para Jesus que fez com que Pedro tivesse um encontro com o Senhor. Para onde a tua vida está apontando, meu irmão? Nesse Natal, sua vida vai apontar para onde? Só para o peru assado, para o tender, para o chester, seja o que for, para a bebida, para o álcool, para onde? Só para a festa? Será que a nossa vida está apontando só para as festas, só para as festividades? Não, a nossa vida tem que estar apontada para Jesus,
para que as pessoas que não conhecem a Cristo cheguem a conhecer, porque a nossa vida está apontando para Ele, está indicando Ele. Aqueles magos só encontraram Jesus por causa da estrela que indicava o lugar onde Jesus estava. Pedro só teve um encontro com Jesus porque André disse: eis aí, ó, encontramos o Cristo, vamos lá ver. E Jesus falou agora: ô Pedro, tu és Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro agora. Tua história está mudada. E ali começou a história do apóstolo Pedro. Um homem muito usado por Deus. Nós temos que ver como nós vamos viver a vida. Ou a gente vive a vida apontando para o mundo, ou a gente vive a vida apontando para Deus. Mostrando Jesus para as pessoas em cada palavra, em cada gesto, em cada comportamento. Até o nosso olhar tem que apontar para Jesus. A nossa maneira de se portar tem que apontar para Jesus. Porque isso vai fazer toda a diferença. Olha o verso 40. Era André irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João lhe havia, aquilo de João e o haviam seguido. O que João falou? Eis o Cordeiro de Deus, estava passando ali. O André foi um dos que ouviu. Ouviu e foi atrás de Jesus. Olha que coisa interessante. Ele ouviu e se interessou. A gente muitas vezes está na igreja, a gente ouve, mas a gente não está demonstrando interesse nenhum por Jesus, irmãos. Porque uma coisa é você ouvir sobre Jesus. Outra coisa é você se interessar por Ele. Se você perguntar hoje, você vai ver que a humanidade já ouviu de alguma forma falar de Jesus, irmãos. Está cheio de gente que já ouviu falar. Mas quantos são aqueles que têm demonstrado interesse em seguir esse Jesus? Por esse Jesus verdadeiro. Porque não basta que eu ouça, mas eu preciso demonstrar interesse para seguir. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia, ele ouviu e seguiu. E você? Só pode ter uma vida apontada para Cristo aquele que ouve e segue. Não adianta. Se você ouve aqui na igreja, se você até se emociona com a palavra, mas você não segue, a sua vida nunca vai estar apontada, direcionada para Jesus. E aí você vai continuar a vida toda: Jesus salva a minha família, não vai acontecer nada. Jesus tira o meu filho das drogas, Jesus faça isso. Porque tua vida, você está ouvindo, mas não está seguindo. E se não ouve? Se você ouve e não segue, tua vida não está direcionada para aquele que é a nossa salvação, o motivo da nossa existência. Quem pode entender isso, diga graças a Deus. Então quando ele ouve, olha o que a Bíblia diz. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João. E o seguindo, e haviam seguido. Ele era um dos dois, ouviu e foi. E a Bíblia diz no verso seguinte aqui: e este achou primeiro seu irmão Simão, disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Mas ele também não só falou, e a Bíblia diz: e levou a Jesus. E levou a Jesus.
Veja que, às vezes, nós estamos dentro da igreja, a gente ouve sobre Jesus, mas a gente não se interessa por Ele. Porque o André, quando ouviu, foi lá e falou: onde mora, Senhor? Onde é que o Senhor mora? Ele disse: vem ver. E ele ficou ali. Ele apresentou o Pedro, e o Pedro conheceu a Cristo. Para ser essa estrela guia, para ser essa estrela que leva, que aponta para Jesus, nós precisamos ouvir e termos interesse nas coisas de Deus. Você pode estar aqui na igreja ouvindo, mas se você não se interessar pelo que você ouve, não vai resolver nada. Tem que demonstrar interesse. Às vezes a gente fala com determinadas pessoas, elas dizem amém, elas glorificam a Deus, mas não mostram interesse nenhum por aquilo que estão ouvindo. Não se interessam. Por quê? Porque se de fato se interessasse realmente, mudaria o comportamento e teria uma vida apontada para Jesus. Quem olhasse para ela, iria ver que a vida dela testificava de Jesus, ou testifica de Jesus. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. É dessa forma que a gente tem que viver. É dessa forma que a gente vai influenciar o mundo. Quando eu digo mundo, pessoal, começar dentro da nossa casa, tá? Porque se você não influencia dentro da sua casa, não vai adiantar nada lá fora. Não vai adiantar. Pode ter certeza disso. Não adianta, não resolve. Primeiro é dentro de casa. A gente precisa viver, exercer isso. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Aqui Paulo está escrevendo ao povo de Tessalônica sobre o sucesso do evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja, irmãos. O sucesso do evangelho e da fidelidade da igreja, daquele povo que conheceram o Senhor. Olha o verso 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha o que Paulo estava dizendo, irmãos. Paulo estava dizendo que a palavra do Senhor soou, falou através daquele povo. Não somente da Macedônia, mas também em todos os lugares. A fé que eles tinham em Deus se espalhou para as pessoas. Irmão, se coisa ruim contamina, coisa boa também pega. E a gente tem que passar coisa boa para o povo, passar essa fé. É essa fé que a gente tem que passar para as pessoas. O povo de Tessalônica contagiou, passou essa fé
para aquele povo, para as pessoas da região ali. Aquele povo, aquelas pessoas da região foram contagiadas pela fé do povo de Tessalônica, pelo povo que teve um encontro com o Senhor. E Paulo disse: olha, já não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, eu não preciso nem pregar mais, porque vocês já estão levando essa fé. Olha que maravilha, irmãos. Isso é ser uma estrela que aponta para Cristo. Porque tem pessoas que acham que a função de pregar o evangelho é do pastor, é da igreja. Não, é de todos nós, irmãos. Cada um de nós. E pregar o evangelho não significa você pegar o microfone aqui e falar: meus irmãos. Não, isso aqui é muito pouco em relação ao que cada um pode fazer dentro da sua casa primeiro e no seu ciclo de amizade. De você passar essa fé para as pessoas. Lógico que vai ter gente, irmãos, que vai rir da sua fé. Problema deles. Um dia também a gente riu de alguém, na verdade, a gente debochou, alguém passou, tentou passar a fé para a gente debochou, sim ou não? A gente também debochou. Por que você fica triste que alguém deboche da sua fé? Um dia você já debochou da fé de alguém também? Mas tu tem o seu tempo, hoje você está aqui. Hoje você está aqui na igreja buscando a Jesus, servindo a Deus. Mas a gente tem que passar essa fé, fazer essa fé se espalhar. Porque tem muita gente sofrendo aí, irmãos. Tem muita gente padecendo aí, vamos espalhar essa fé. Irmão, quando você for cear, lembra de fazer uma oração, de dizer pelo menos uma palavra no meio da sua família. Pelo menos uma palavra, um versículo da Bíblia. Passe essa fé. Às vezes a gente vai fazer uma refeição, irmão, já enche o bucho e nem lembra de fazer uma oração. Está doido para comer o que está na mesa e nem se lembra de orar, dizer: Senhor, obrigado. Graças te damos por esse alimento, por essa família reunida aqui. Nós estamos aqui, Senhor, comemorando o nascimento de Cristo. Mas que Ele possa nascer no coração de todos que estão aqui nessa família, em nome de Jesus. Nós vamos consumir esse alimento hoje, Jesus, para a honra e para a glória do Seu nome. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Lembra de fazer isso. Lembra de passar, de espalhar essa fé. Ah, mas em casa todo mundo já é de Jesus, glória a Deus. Mas não é porque todos já são de Jesus que você não deve honrar Jesus na hora da sua refeição. Ele diz mais aqui, versículo 9: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertedes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha que coisa interessante. Eles começaram a passar a fé que eles tinham para aquelas pessoas, e aquelas pessoas que adoravam os ídolos, os deuses feitos por mãos de homens, começaram a abandonar os ídolos. Começaram a abandonar, por quê? Porque eles começaram a passar a fé que eles receberam do verdadeiro evangelho. Irmão, quando a gente começar a passar essa fé, a pessoa não vai abandonar só os ídolos, não vai abandonar a prostituição, vai abandonar o pecado, vai abandonar a pornografia, vai abandonar tudo aquilo que é do diabo, para abraçar essa fé, como eu e você um dia abraçamos. Porque um dia a gente ouviu e abraçou essa fé. E isso mudou a nossa história, sim ou não? Isso fez toda a diferença. Agora o que é bom a gente tem que passar para frente, sim ou não? A gente tem que passar para frente, é ou não é verdade? Mas começa onde?
dentro da sua casa. E depois vai para o seu vizinho, vai para o seu amigo do trabalho, seu amigo de infância, sua amiga de infância, seu colega de colégio, de faculdade. Aí você vai passando essa fé. Você vai desenvolvendo, plantando essa semente. E é assim que você consegue ser aquela estrela que está apontando para Jesus, que fez com que os reis, com aqueles magos, chegassem a conhecer a Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Quem está dormindo, diga graças a Deus. Tem gente que vem para a igreja e parece que estou pregando, está dormindo, irmão. Você está... Deixa o diabo te enganar não, meu irmão. Abre os teus olhos aí. Para com esse negócio. Amém? Isso. Versículo 9, novamente. Porque eles mesmos, olha só, eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos os converteis a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha o verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber quem? Jesus, que nos livra da ira futura. Meu irmão, o evangelho se propagou tanto no meio desse povo aqui, que Paulo foi pregar em outro canto. Falou, isso aqui eu posso ficar tranquilo, que esse povo já estão espalhando a fé que eles receberam. É muito forte isso aqui. Vamos espalhar essa fé. Ao invés de ficar espalhando conversa fiada, fofoca, essas coisas aradas todas, irmão. Vamos espalhar a palavra. A fé que um dia nós abraçamos, amém? Vamos espalhar. Pega o telefone hoje. A maior desculpa que você tem hoje é que Natal está chegando. Olha, eu estou ligando para você para desejar um Feliz Natal. E palavra de Deus, passa a fé para ele. Aproveita. A Bíblia diz que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Amém? Aproveita. Já planta a palavra na pessoa. Coloca a sua fé na pessoa. Irmão, você quer ver mais uma data que a pessoa está mais sensível do que essa aí? Nessa época as pessoas não estão mais receptivas, sim ou não? Com exceção de algumas, né? Mas a maioria, 99,9% das pessoas, elas estão mais receptivas a uma palavra, a um versículo da Bíblia, a uma mensagem. E é aí que a gente tem que aproveitar. Vai lá naquele filho que não conhece a palavra, dá um abraço nele e diz, filho, eu quero dizer para você que eu te amo. Feliz Natal para você. Mas em nome de Jesus eu quero dizer para você o seguinte. Assim como Jesus nasceu nesse mundo, que ele possa nascer hoje no teu coração também. Trazer contentamento para você. Porque a gente só tem contentamento em Deus. Fora dele, não tem. Aproveita, irmão. Espalhe essa fé. Espalhe essa fé que você vai ver. Aquilo vai quebrar aquela pessoa por dentro. Ela vai ficar quebrantada totalmente. É assim. Vamos ser aquela estrela que apontava para onde Jesus estava, que fez com que aqueles homens que vieram lá do Oriente encontrassem Jesus. É assim, irmão. É assim que a gente tem que viver. É essa fé que a gente tem que viver o Natal. Natal é isso aí. Jesus nasceu. Vamos celebrar. Mas vamos celebrar não nos esquecendo dele. Mas
louvando a Ele, passando essa fé, sendo aquela estrela que aponta para Jesus, que mostra o caminho, sendo aquela pessoa que espalha essa fé. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Pessoal de casa, que Deus abençoe. Bem forte.